O nome do menino era Tianchun e quando ele saiu, havia muito barulho. Quando todos o viram, pararam surpresos, até mesmo o cachorro que estavam passeando. Ele definitivamente não era uma estrela, ele era um terror, com sardas e verrugas, bochechas afundadas e lábios gigantes que se destacavam sobre igualmente lábios gigantes. Não era apenas o fato de ele ser tão assustador, era incrivelmente difícil para as meninas gostarem dele. Algumas vezes mal conseguiam conter o conteúdo do estômago quando viam. Parecia que Deus próprio não podia suportá-lo, desenhando nuvens com rostos repulsivos no céu. No momento seguinte, ele virou-se na direção da luz, e um caminhão o atingiu em alta velocidade. Sua mochila e tênis voaram através do para-brisa quebrado. O motorista disse que o garoto estava tão assustado que congelou, e foi isso que aconteceu. O menino no chão achou um pouco estranho que alguém ainda culpasse sua incapacidade de dirigir por sua aparência. Nos cacos de vidro, ele podia ver seu sangue se espalhando no asfalto. Ele acabou de pensar que, se fizesse um desejo antes de morrer, certamente se tornaria realidade na próxima vida. Theon sonhava em se livrar de seu rosto feio e sentir em sua pele como era ser uma pessoa agradável. Seus olhos escureceram e a noite toda passou. Theon sentiu-se ele mesmo novamente ao abrir os olhos. Ele ouviu uma risada de uma garota. Não parecia que ele tinha morrido. Olhando ao redor, ele percebeu que estava nas águas quentes, onde muitas jovens estavam se lavando. Elas estavam rindo e brincando umas com as outras. O menino não conseguia acreditar que estava acordado. Era difícil aceitar a realidade de uma cena assim. Algumas das garotas pareciam notá-lo, e ele estava com medo de assustá-las, mas isso não aconteceu. Elas continuaram a olhar para ele e sorrir. Sua beleza e vulnerabilidade eram impressionantes. Uma delas segurou sua mão, enfatizando que não morderia, enquanto a outra começou a examinar seu rosto, admirando sua graça e pele branca. Agora, Theon tinha exatamente esse rosto, além de seu longo cabelo luxuoso. Estar entre as belas moças que o cercavam por todos os lados, uma situação com a qual todos os homens sonham, fez seu nariz sangrar. Uma das garotas gritou quando viu isso. Ela perguntou se sua irmã estava bem, se dirigindo ao rapaz dessa forma. Theon estava pensando que era bom ter a pele branca como a neve e um rosto bonito, e seus olhos até estavam um pouco lacrimejantes. Mas, olhando para a água, ele viu a si mesmo vestindo a mesma roupa das garotas ao seu redor, abraçando-o ainda mais forte e tirando suas roupas. As garotas ofereceram-se para lavar sua irmã, mas quando eles tiraram suas roupas e viram que o garoto não era sua irmã de jeito nenhum, uma delas ficou horrorizada. No momento seguinte, um grito irrompeu no banheiro público e o garoto foi violentamente jogado para fora. Parece que o corpo originalmente pertencia a um homem com o mesmo nome. Ele era filho de uma família de mestres de artes marciais, mas foi expulso e, para humilhá-lo ainda mais e enfatizar sua indignidade, deram-lhe roupas de mulher e o colocaram na rua, vestido com o que quer que tivesse. Ele vagou por vários dias até que seu corpo fraco desistiu e ele desmaiou. Uma garota estava cavalgando um cavalo na estrada perto de onde ele estava deitado. Ela o resgatou, levando-o para um lugar chamado Melzonzo. Agora ele estava sentado no chão amarrado, ajoelhado, alegando que cometeu um erro porque não sabia que homens não eram permitidos visitar. Desta vez, as senhoras bem vestidas estavam zangadas e não acreditavam nele. Ele tentou assegurá-las com um rosto tolo que foi um mal-entendido e elas mesmas tentaram ajudá-lo a tomar um banho. Isso as fez corar e ficar ainda mais zangadas. No momento seguinte, uma delas anunciou que a mestra estava aqui. Uma garota de cabelos longos e levemente vestida, montando uma espada gigante, voou através da porta aberta e alta, suas roupas tremulando com a velocidade. As jovens inclinaram a cabeça diante dela, e o garoto ficou paralisado em admiração por sua beleza. Seu cabelo preto longo estava adornado com uma flor azul e um prendedor de cabelo em forma de lua crescente. Seus olhos lilazes olhavam diretamente à frente com confiança, e a armadura dourada em seu ombro indicava seu status. No momento seguinte, a garota foi iluminada por manifestações de fluxos mágicos que ela mesma tinha invocado. Encarando a mestra, o garoto esperava que pelo menos ela fosse razoável. Sorrindo de forma desajeitada e chamando-a de irmã, ele a abordou de forma constrangedora. Ela respondeu friamente que não havia nada para discutir e que a cabeça dele cairia de seus ombros. Ele ficou horrorizado e gritou para pelo menos ser ouvido, mas no momento seguinte, a espada já estava em seu pescoço, e ele cerrou os dentes e fechou os olhos. Agora, ele pensava que esta não era a melhor reencarnação do mundo. A espada parou antes de atingir seu alvo porque vozes de alguém estavam vindo de fora. Os recém-chegados não esperavam que alguém estivesse um passo à frente deles e estava prestes a se juntar à diversão. Theon abriu os olhos. Não conseguia acreditar que alguém havia vindo para resgatá-lo. No momento seguinte, a mestra perguntou quem ousou invadir o Melzonzo delas. Quebrando a janela, homens saltaram para dentro e o libertaram de suas amarras.
Ele olhou para os resgatadores e agradeceu, mas eles não pareciam benfeitores de forma alguma, muito pelo contrário. Eles se chamavam os 4 ladrões, e depois de chamarem a garota de bruxa, prometeram destruir o lugar. O garoto não esperava essa reviravolta nos acontecimentos e achou que havia confundido o cenário quando imaginou. A mestra continuou perguntando se ele estava com eles, mas o garoto assegurou de que era um mal-entendido. Mas no momento seguinte, o grandalhão dos 4 moveu seu rosto falante para o lado com um leve movimento de mão e disse que ele não precisava admitir, mas eles tinham vindo para capturar a bruxa viva. A garota imediatamente avançou contra eles com sua espada, se aproximando cada vez mais do grandalhão. No momento seguinte, o resto das garotas caiu no chão. A mestra, não tendo alcançado seu objetivo, mal conseguia ficar de pé e não entendia o que aqueles vilões tinham feito. Um dos 4 homens de cabelos escuros declarou com orgulho que eles tinham apenas acrescentado algo à água. Deixando sua espada cair, a mestra também caiu no chão ao lado das outras garotas, inconsciente. No momento seguinte, o loiro dos 4 estava segurando o garoto pelo colarinho e colocando sua espada em sua garganta, perguntando o que eles iriam fazer com esse garoto. Theon percebeu que estava muito fraco agora e que deveria apenas fingir ser tolo. Ajoelhou-se com as palmas das mãos juntas na frente do peito e disse com uma expressão alegre e seus olhos brilhando que sua inspiração para eles era tão vasta quanto um rio. E embora eles tivessem chegado um pouco tarde, ele gostaria de ser aceito como o irmão mais novo deles, apesar de suas expressões surpresas. Ele notou que a bruxa e as irmãs tinham sido capturadas conforme ordenado e perguntou o que os irmãos pretendiam fazer com as prisioneiras. O grandalhão sorriu e delirou, dizendo que nenhuma explicação era necessária, e que imaginava a si mesmo deitado em uma câmara sendo entretido por 4 belezas com comida e risos por todos os lados. Uma delas estava provocativamente expondo seu ombro, e enquanto ele sonhava, o garoto disse que iria até elas primeiro. O grandalhão, ainda delirando com suas fantasias, concordou sem pensar. Mas no momento seguinte, ele se deu conta e acusou o garoto de tentar pedir salvação à bruxa. O garoto ficou confuso a princípio, mas se recompôs imediatamente. Disse que se lembrava de algo importante relacionado à prosperidade e ao bem-estar de seus irmãos mais velhos. Isso interessou o grandalhão, que pediu para ele continuar. O garoto contou que, embora seus irmãos fossem sábios e habilidosos em artes marciais, a bruxa ousou enfrentá-los com sua seita. Ele continuou dizendo que o número de pessoas decide, e as pessoas já o haviam ouvido. A melhor saída para ele seria começar sua própria seita, um grupo de vilões reunindo ladrões de todo o mundo e cometendo várias atrocidades em nome de seu líder. O garoto desenhou para eles um quadro de quantas pessoas viriam para seu lugar secreto para adorar o líder. A seita seria o refúgio principal para todos os impuros, a fonte de todo o mal, e seria reverenciada em todo o mundo. Os 4 se perderam em devaneios e ouviram cada palavra. Ele acrescentou que o mais importante agora era escolher um líder e só então procurar associados, enfatizando que apenas uma pessoa poderia ter o poder. O grandalhão imediatamente se autoproclamou o líder, mas seus parceiros pegaram suas armas e estavam prestes a iniciar uma revolta. No momento seguinte, eles já estavam se socando no rosto, decidindo quem estaria no comando. Aproveitando o momento, o garoto se afastou deles. A mestra estava deitada inconsciente em sua câmara, suas mãos amarradas na cama com cordas e amordaçada. No momento seguinte, ela acordou com o som da porta se abrindo e uma figura parada no corredor. Ela lutou contra uma mão que se aproximava de seu rosto, e o rosto de um garoto apareceu nas sombras, sussurrando e fazendo gestos para que ela ficasse quieta. Theon a assegurou que a salvaria e removeu a mordaça. A garota perguntou por que ele veio em seu auxílio, já que havia tentado matá-lo antes. O garoto não guardava rancor, soltou suas mãos e enfatizou que tudo não passava de um mal-entendido e que ela era boa demais para isso. Ele refletiu que a escolha entre a seita das belezas e esses tolos grosseiros era óbvia. Após libertá-la, ele pediu que ela saísse daqui antes que os caras percebessem alguma coisa. A garota realmente acreditou que tudo era um mal-entendido porque o garoto havia armado tudo. Sua espada já estava em seu ombro. Theon congelou e perguntou se era uma piada. Ela lhe contou toda a história de como ele havia ordenado que seus capangas os envenenassem, fingiu ser um prisioneiro e de alguma forma enviou um sinal para seus capangas, e agora estava fingindo ser um herói salvando a princesa. Ele disse a ela que sua cabeça estava inventando demais, mas ela apenas franzia a testa e apertava mais a adaga. Não tinham mais nada para conversar, e ela estava prestes a matá-lo primeiro. Mas no momento seguinte, a porta se abriu, e atrás dela, os 4 estavam discutindo sobre como tinham sido enganados por esse cara. O grandalhão ordenou que o matassem primeiro e que conversariam depois. O garoto congelou, sentado na cama,
e a garota ao seu lado se perguntou se suas intenções de salvá-la eram verdadeiras. O grandalhão balançou sua espada diretamente em direção a ele com um grito, e no momento seguinte, uma fumaça rosa encheu o quarto e cegou seus olhos. Quando ele os abriu, não havia ninguém à sua frente. Ele furiosamente se socou no peito e ordenou a si mesmo que os perseguisse. O garoto e a garota se trancaram em uma sala de pedra para escapar de seus perseguidores. Os quatro estavam furiosos por terem sido detidos por uma porta. A loira aconselhou o grandalhão a recuar até que a bruxa recuperasse completamente suas forças, mas o homem de cabelos escuros tirou uma cápsula com veneno, que era incolor e inodoro, e uma pequena quantidade dela era suficiente para enlouquecer uma pessoa. O grandalhão perguntou se essa situação não seria boa para o cara que estava trancado com a beleza, mas o homem de cabelos escuros assegurou que a bruxa não deixaria ninguém tocá-la e que seu plano era forçá-los a sair. Ele abriu a cápsula e a colocou na parte inferior da porta, e uma sutil fumaça penetrou para dentro. Theo imediatamente começou a sofrer com asfixia e a sede. Seu rosto estava encharcado de suor. A garota sentiu o mesmo. Seu rosto ficou vermelho. Ele queria dizer algo a ela, mas não aguentou mais e moveu-se em direção à porta. No entanto, o garoto agarrou seu braço e a puxou de volta, fazendo-a perder o equilíbrio e cair em seus braços. Ela olhou para cima surpresa e ficou corada. Os lábios se separaram. No próximo momento, ela colocou ambos os braços ao redor dele e eles se beijaram apaixonadamente. No momento seguinte, ele acordou com a voz de alguém e atrás dele havia um afresco de um sábio. A imagem lhe disse para parar de olhar ao redor e se virar para ela. O nome da divindade era Voyash em junho e ele foi o maior deste continente quando estava vivo. Ele ordenou que o garoto deixasse cair seu sangue no afresco para libertá-lo. Ao ouvir isso, o garoto de rosto impassível virou-se para longe da divindade. Sua reação foi gritar, como ele ousava ignorá-lo. O garoto se perguntou como esse poderoso tio tinha ficado preso aqui, mas nesta situação não havia outra saída. A garota estava sentada no chão com a cabeça abaixada entre os joelhos e chorando. Então ele decidiu tentar. Mordendo o dedo, ele o deslizou pelo afresco. O contorno do sábio brilhou com luz e o vento se ergueu. A garota caiu no chão e seu homem de cabelos prateados apareceu atrás do garoto, que correu até ela. Ele manteve a mão no ombro do garoto congelado e assegurou a ela que sua perda de consciência era temporária. Ao mesmo tempo, ele pediu a ela que emprestasse seu corpo à divindade. No momento seguinte, a porta se abriu, e os quatro ficaram surpresos com sua imprudência, pois ele parecia realmente ter enlouquecido ao sair de lá sozinho, com a divindade no corpo do garoto cruzando os braços sobre o peito. Ele disse que esperava esticar os ossos, mas não esperava tão poucos inimigos, então por que não lidar com ele mesmo? Os quatro começaram a rir dele falando sozinho e acharam que ele tinha simplesmente enlouquecido por causa do veneno. O grandalhão gritou que ele estava morto e, no momento seguinte, seus parceiros correram em direção ao garoto com armas, gritando para ele ir para o inferno. Mas ele nem mesmo moveu as espadas e lâminas deles, que se equilibraram em alguma barreira invisível. O garoto disse que ele já estava morto e acenou com a mão como um tigre, o que fez as lâminas dos atacantes voarem. No momento seguinte, seus rostos surpresos estavam voando longe do escudo. Eles não entendiam o que estava acontecendo e se esconderam atrás do grandalhão, pedindo para que ele resolvesse. O grandalhão disse para não entrar em pânico, ele tinha outro plano. Enquanto isso, o deus ergueu a palma da mão, e uma espada de luz branca apareceu sobre ela. Ele não a usava há muito tempo e se perguntou se havia perdido sua habilidade. Fluxos de energia amarela pairavam ao seu redor, e, no momento seguinte, alcançaram os fugitivos. Eles envolveram seus corpos, e, no instante seguinte, cada um de seus rostos encontrou o chão. O deus começou a perder a consciência e a cair, mas a senhora o segurou em seus braços e perguntou o que tinha acontecido e onde estavam os quatro. O garoto já estava normal novamente, e ele estava surpreso ao vê-la e ao perceber que ela já tinha recuperado a consciência. Ele explicou, aproveitando o abraço dela, que uma voz tinha falado com ele e queria usar seu corpo para protegê-lo dos atacantes, mas ele não se lembrava do resto. Ela examinou a mão dele em busca de vestígios de energia espiritual, mas pareceu que os ancestrais realmente tinham intervido. O garoto se desfez do abraço dela e estava prestes a apoiar a cabeça na dela, mas foi imediatamente afastado por tal insolência. Ela disse que realmente parecia um mal-entendido e que, mesmo que ele tivesse invadido seu território, ele os tinha protegido. A senhora segurou a mão dele e disse que não poderia retribuir a ele com nada além de uma promessa de fazê-lo no futuro. Ela esperava que ele entendesse. O garoto concordou, e, como seus méritos e transgressões eram iguais,
ele permaneceria nesta seita como um trabalhador doméstico pelo resto de sua vida. A parte sobre toda a sua vida foi surpreendente, como se ela tivesse acabado de prometer uma coisa e depois outra. Enquanto o cara estava pensando que, após seu renascimento, teria muitas esposas e concubinas esperando por ele, sua história seguiu em uma direção diferente. No momento seguinte, roupas voaram em seu rosto, e uma das meninas segurava um chicote e lembrou a ele que ainda tinha muito trabalho a fazer. Ele não podia recusar, já que todos eram mestres das artes marciais e ele, com seu corpo fraco, não podia resistir a eles de forma alguma. No momento seguinte, uma voz em sua cabeça perguntou por que ele não pediria força à divindade. Um homem de cabelos prateados apareceu atrás dele, bocejando e se espreguiçando. O garoto perguntou onde esse homem louco tinha estado, já que o tinha chamado várias vezes, e se ele tinha aparecido apenas para sorrir. O homem respondeu que tinha sido selado por séculos e que, para salvar o garoto, ele precisou usar muita energia espiritual e levar algum tempo para se recuperar. O garoto perguntou se ele estava falando sério sobre o poder, e o homem respondeu que, se o garoto aceitasse a divindade como seu mestre, ele o ensinaria, mas para se tornar seu discípulo, ele teria que cumprir uma série de requisitos. O garoto respondeu, continuando seu trabalho, que estava mais satisfeito com suas palavras anteriores, mas agora ele não parecia um professor muito confiável. O homem de cabelos prateados ficou furioso. Um monte de pessoas estava pedindo para ele ser mentor, e esse garoto estava dizendo que ele era pouco confiável. Ele bateu a cabeça do garoto no chão e ordenou que o chamassem de mestre imediatamente, mudando para um tom amigável. Ele queria explicar o sistema de cultivo antes de começar o treinamento. Neste mundo, a energia espiritual era a base. Cada habilidade precisava dela, e quanto maior o seu nível, maior o seu suprimento de energia espiritual e quanto mais pura ela era. Além disso, dependendo da força da energia espiritual, ela é dividida em 8 níveis na forma de uma pirâmide. No topo está a ascensão, abaixo estão o céu e a lua de prata, abaixo estão a terra, o jade misterioso e o brotinho amarelo. Na parte inferior estão o vento congelado e o fortalecimento corporal. Cada um deles, com exceção do fortalecimento do corpo, é dividido em mais 9 classes. O garoto percebeu que primeiro precisava chegar ao primeiro nível para começar a subir a pirâmide. Mas que tipo de fortalecimento corporal ele poderia falar se foi expulso de sua família exatamente por causa de seu sangue sujo, que era inadequado e impedia seu corpo de melhorar? Mas o cabelo prateado negou isso. Não havia nada de errado com o sangue do garoto. Da última vez em que ele o habitou, seu sangue não estava sujo, pelo contrário, era um dos mais puros em 1000 anos. Se ele estava certo, alguém tinha selado seu sangue. Isso surpreendeu o garoto e ele pensou que o antigo dono do corpo tinha irritado alguém sem saber por quê. O professor prometeu ajudá-lo, dando-lhe uma lista de coisas para encontrar. Ele o ajudaria a encontrar um remédio para limpar a medula óssea, o que desbloquearia o selo e restauraria sua vitalidade. O garoto estava indo para Mystic, perto do Monte Ro, com seu pináculo alcançando as nuvens. Tiamal conseguia arrastar os pés, e as ervas necessárias da lista não estavam em lugar nenhum, embora, de acordo com o mestre, fossem muito comuns. De repente, ele ouviu um som se aproximando de trás. Uma garota de cabelos lilás estava se aproximando dele, com sua cesta voando para cima e virando em sua direção. Ela pousou diretamente sobre o garoto, que abriu os olhos e perguntou o que estava acontecendo. Mas quando viu uma linda garota com olhos cor de carmesim e uma tiara no cabelo, ele corou. Ela perguntou se ele estava bem. Se o cabelo prateado poderia, ele teria aconselhado esse tolo a prestar atenção por onde andava. Assim que ambos se levantaram, um grupo de animais de peito branco rosnou para eles dos arbustos. O cara disse que eram leopardos de mármore. Eles são bastante pacíficos e raramente atacam as pessoas primeiro. Ele perguntou o que a garota tinha feito com eles. Ela respondeu que estava apenas colhendo ervas medicinais por perto. O cara olhou para a cesta na ponte, quando, no momento seguinte, um leopardo pulou na garota, cobrindo-a com ele. Theo estendeu algumas ervas em sua mão e o leopardo aqueceu instantaneamente. No momento seguinte, estava lambendo sua palma. Outros animais também se aproximaram e se comportaram como gatinhos, deixando-o acariciá-los. O cara disse que essa erva tinha um efeito inesperadamente bom sobre eles. A garota agradeceu por tê-lo salvado, mas ela não tinha nada além de ervas, então ela deu a cesta ao estranho e foi embora. Enquanto ele a observava partir, ele pensou que ela era como um gatinho em comparação com as garotas da seita, e ele já estava sonhando em encontrá-la novamente. De repente, o cabelo prateado apareceu. Ele também estava olhando para a ponte da cesta, usando magia e pegando as ervas no ar. Aconteceu que todas as ervas de que precisavam estavam ali, e agora eles só precisavam encontrar o cristal de nível inferior. O garoto exclamou porque tudo era tão complicado, alguém só tinha que colocar esse estúpido cristal debaixo da porta dele.
O professor disse a ele para parar de sonhar, mas mesmo que fosse um cristal de nível inferior e fosse tão fácil de encontrar quanto pedra e ervas, ele deveria apenas perguntar onde procurar. No momento seguinte o professor ficou perplexo e o garoto ficou radiante. E ali estava um leopardo com um cristal verde na boca. Agora, Theo estava incrivelmente feliz olhando para o cristal no sol, pois toda a lista era muito fácil de conseguir, e o professor apenas olhava silenciosamente para o chão. No momento seguinte, o rosto do garoto ficou congelado de surpresa e desapontamento, e o macaco pegou o cristal e zombou dele. Agora, seu rosto estava ardendo de raiva. Correndo atrás do macaco, ele ordenou que ele parasse, mas o macaco se movia muito mais rápido pelos galhos das árvores. Uma garota de cabelos escuros e olhos da cor do céu estava tomando banho nas fontes termais nas proximidades. De repente, ela ouviu um barulho. O macaco estava se escondendo atrás da parede, perto de seus pertences, descansando após ser perseguido. Ao alcançá-la, o garoto gritou para lhe dar o cristal e até agarrou o animal, mas o macaco deixou cair o cristal bem dentro das roupas da garota, que estavam dobradas e esperando pelo dono. Ele soltou o animal, que saiu correndo, e o garoto começou a revirar as coisas dos outros. Em algum momento, ele percebeu que alguém estava atrás dele. Então, com prudência, perguntou como a proprietária estava se sentindo. Ela estava com frio. A senhora já estava de pé atrás dele, usando apenas uma toalha, e estava furiosa. Theo perguntou se ela acreditaria na história sobre perseguir o macaco que tinha roubado sua coisa. Agora a garota tinha uma espada em mãos, e ela perguntou o que ele estava pensando. O garoto pediu a ela que não o cortasse em pedaços e ouvisse sua história. No momento seguinte, cabelos lilazes apareceram atrás dele, correndo e pedindo à garota com a espada para parar. Ela realmente tinha visto o macaco acabando de sair do quarto. A garota de cabelos escuros perguntou por que ela estava protegendo ele. A defensora contou sobre o ataque do leopardo e seu resgate. Ela não acreditava que ele fosse capaz de tal coisa. A garota com a espada não se importava com o motivo, mas desejava que ele não fizesse aquilo novamente, e ela balançou a espada rapidamente, quase o atingindo. Ele não escaparia tão facilmente na próxima vez. Quando a garota com a espada os deixou, o cara finalmente respirou aliviado. No momento seguinte, a garota de cabelos lilazes estendeu a mão para ele, feliz em conhecê-lo inesperadamente, e disse seu nome era Tianyin. Pegando sua mão, o garoto também se apresentou e a agradeceu por salvá-lo. Theo tinha pressa, mas ela tinha algo para o garoto. A seita estava cercada por uma barreira, e a garota o levou até a beirada dela, se esforçando para abrir uma abertura para a estrada que levava a uma pequena cabana. Pegando o garoto pela mão, ela o chamou para segui-la. Dentro da cabana, a garota lhe contou que costumava viver ali com sua mãe, e depois da morte dela, um dos anciãos a ajudou a entrar na seita. A garota abriu uma pequena caixa e tirou uma joia, mostrando-a ao namorado. Ela disse que sua mãe havia prometido dar a ele assim que seu sonho se tornasse realidade. Ruborizada, a garota colocou o pingente com uma pedra verde e um centro em sua mão e disse que agora era dele. O garoto também ficou vermelho. Ele não podia aceitar um presente tão caro. No entanto, ela colocou o pingente de volta em sua mão e insistiu para que ele o aceitasse, ou ela ficaria brava. Ele agradeceu a ela e lembrou que ela era a primeira garota que tinha sido gentil com ele desde que cresceu. Lágrimas surgiram em seus olhos, e a garota perguntou cuidadosamente se ele estava bem, mas o garoto enxugou suas lágrimas e disse que tinha algo em seu olho. Theo ofereceu a ele que ele ficasse, e enquanto isso, ela procuraria algo mais. O homem de cabelos prateados disse que esta era uma boa oportunidade para deixar a seita da névoa. No entanto, o garoto, olhando para o pingente, respondeu que, se ele simplesmente partisse assim, a garota certamente ficaria brava. Então, o mestre disse que ele provavelmente gostava dela, mas o garoto pediu a ele para calar a boca. No momento seguinte, Theo estava de joelhos, sendo segurado pelos cabelos por um cara armado com o rosto enfaixado. Ele era do 2º nível. O homem da bandagem estava dizendo quanto tempo ele tinha esperado por esse tolo. Vendo essa cena pela janela, Theo disse que tinha que salvá-la. Mas o homem de cabelos prateados o deteve pelo ombro, apontando que o inimigo estava no 2º nível e ele simplesmente não tinha chance contra ele. O garoto implorou ao mestre que entrasse em seu corpo novamente, como ele tinha feito antes, mas o mestre lembrou a ele que tinha gastado muita energia naquela época e ainda não estava completamente recuperado. Tian bateu com o punho na parede, amaldiçoando sua fraqueza, que o impedia de pudesse fazer nada. O professor, olhando para o cristal facetado, disse que deveriam partir sem serem notados. O garoto não acreditou nas palavras dele, mas o mentor disse que eles conheciam aquela garota por menos de um dia e não deveriam se preocupar com ela. Com suas habilidades e orientação, ele poderia se tornar poderoso no futuro.
O mentor apresentou-lhe uma visão do futuro em que ele rejeitaria dezenas de mulheres assim, porque elas não seriam dignas de sua atenção. Tian foi em direção à saída, dizendo que, embora ele mal pudesse ser considerado uma pessoa boa ou forte o suficiente, ele não seria capaz de viver se não fizesse o melhor que pudesse agora. Sorrindo, o mestre disse que desta vez ele tinha escolhido a pessoa certa. Tian ficou indignado com esse teste, mas o professor explicou que seria uma pena para ele criar um estudante que facilmente trairia seus ancestrais. Temperar o corpo era um processo muito arriscado e ele precisava ter certeza de que o garoto realmente queria fazê-lo. O garoto pediu entusiasmadamente para começar imediatamente, fazendo cero. O mentor jogou os ingredientes no ar, e no momento seguinte, ele estava envolto em uma aura flamejante. Com um aceno de sua mão, ele ativou a energia dentro do garoto e ordenou que ele controlasse sua mente. Agora, a energia negativa sairia dela. O selo funcionou, e o garoto estava sofrendo uma dor insuportável. O professor ordenou que ele se concentrasse novamente, mas Tian disse que algo estava errado com seu coração. O professor podia ver as correntes que o prendiam, e no momento seguinte, ele as destruiu com sua energia. Um raio amarelo cortou as nuvens e uma cauda dourada brilhou entre elas. Agora, Teo estava suplicando ao agressor que a soltasse. Ele não esperava encontrá-la hoje e brandiu uma lâmina afiada em sua direção, mas algo interceptou sua mão e disse que não permitiria. Teo estava atrás dele agora, no primeiro nível, e ordenou que ele a soltasse. Depois de liberar sua mão, o homem com bandagem perguntou se o garoto queria morrer. No momento seguinte, o socou em uma árvore com seu punho. Ficando sobre ele, ele disse que era tarde demais para pedir misericórdia. Teo enxugou o sangue de seu rosto e perguntou se era tudo o que ele podia fazer. O corpo do cara havia mudado depois de ganhar o nível, e estava um pouco incomum. No momento seguinte, ele desapareceu do campo de visão de Teo, o que o surpreendeu muito. Um segundo depois, ele percebeu que o inimigo estava atrás dele, mas ele já o havia atacado com uma dúzia de socos a uma velocidade incrível. Quando ele caiu no chão, o homem com bandagem não conseguia entender como isso era possível, já que o atacante era de um nível inferior ao dele. No momento seguinte, Teo estava perguntando se deveria continuar, mas o homem com bandagem já estava desaparecendo no horizonte. Enquanto isso, a garota estava sentada debaixo de uma árvore, tremendo de medo. O garoto se aproximou dela, perguntando se ela estava bem, e então a levantou. A garota que saiu da floresta viu a cena. Ela mal conseguia ficar em pé, apoiando-se em uma bengala. No momento seguinte, ela desmaiou. A garota parecia conhecê-lo. Talvez ele fosse o namorado dela. Ela estava aplicando um curativo na cabeça do homem inconsciente e assegurou a ele que ele era apenas um de seus pacientes. Um dia, quando ela estava fazendo compras, viu um grupo de bandidos espancando alguém sem piedade. Ela tentou salvá-lo, mas foi agarrada e amarrada pelos mesmos bandidos. Felizmente, a mestra chegou a tempo e os expulsou. O homem que eles haviam espancado estava à beira da morte. A garota pediu à mestra que o levasse para o clã para cuidar dele, mas ela recusou. Então, Teo o carregou secretamente, mas suas habilidades médicas não eram suficientes, então ele permaneceu na mesma condição em que estava. Teo implorou a ela que não contasse a ninguém sobre isso. Pegando a mão do garoto, ela corou. Ela não conseguia recusar uma garota tão gentil e inocente. Colocando a mão sobre a cabeça dela, ele lhe pediu para não se preocupar com isso. No momento seguinte, alguém gritou que tinha encontrado os dois, e eles estavam parados na entrada da caverna para onde haviam levado o homem ferido. O homem com bandagem trouxe cerca de uma dúzia de cúmplices e prometeu que, desta vez, não os deixaria escapar. A garota empurrou o garoto, dizendo que eles vieram por ela, então ele deveria ir embora. Mas o garoto a cobriu e segurou sua mão, dizendo que isso não aconteceria, eles sairiam juntos. O homem com bandagem ficou furioso com essa cena de amor, pois o casal parecia ignorá-los. No momento seguinte, ele ordenou a seus capangas que os matassem. O homem com um porrete voou na direção deles gritando, mas o garoto o esquivou facilmente. Ele percebeu que as coisas não estavam indo bem quando, no momento seguinte, o homem com bandagem apareceu atrás dele. Ele usou suas ataduras como arma e o enrolou com elas. Agora, 4 de seus capangas estavam segurando Teo no lugar com as longas ataduras e o garota com ele. Ele foi libertado de suas amarras pelo mestre, cuja energia desfez as bandagens. O professor disse que essas pessoas não são apenas mais fortes, elas também trabalham em equipe, e há apenas uma maneira de derrotá-las. O garoto ficou contente em ouvir esse conselho e queria saber mais sobre o plano. Um círculo mágico apareceu sob os pés de Teo, e o mentor direcionou sua energia para ele com um gesto da mão, e ela passou para os olhos do garoto. Era como se ele estivesse em outra dimensão, compreendendo as famosas técnicas do mestre.
Essa técnica era chamada de derrota instantânea, e uma forma combinada de espírito e movimento rápido como o vento. A energia amarela deixou o garoto e ele estava diferente agora. Enquanto isso, o homem com bandagem estava segurando a garota pelo pescoço, levantando-a acima do chão perto de uma árvore. Ele tentou descobrir onde estava o tesouro, mas a garota jurou que não sabia de nada. Ele não acreditou nela, e seus punhos voaram em direção ao rosto dela. Mas no momento seguinte, ele percebeu que não conseguia mover seu corpo. Theo abraçou sua espada, envolto em energia amarela, e suas línguas paralisaram seus capangas. Eles os apertaram cada vez mais e os levantaram no ar, após o que eles se dissiparam e as pessoas caíram no chão. No entanto, o próprio garoto caiu exausto no chão. No momento seguinte, quando ele abriu os olhos, ele viu uma assustada Tiana perguntando se ele estava acordado, com sua mão sobre seu peito. E ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela pulou na cama dele e puxou as cortinas. E lhe disse que ele havia arriscado sua vida por ela, então só havia uma coisa que ela poderia fazer para mostrar sua gratidão. Tian começou a tirar suas roupas e o demônio no ombro esquerdo do garoto gritou para que ela... O demônio no ombro esquerdo do garoto gritou para que ela tirasse a roupa, mas foi atingido na cabeça. Ela ficou envergonhada e Theo parou sua mão e pediu que ela esperasse. Ela perguntou o que estava errado, e ele disse que não a tinha salvado para isso. Theo perguntou se ela não era do tipo dele, mas ele disse que não era o caso. Ele queria que fosse uma decisão pessoal e deliberada dela. Colocando a mão na cabeça dela, ele sorriu e disse que estava pronto para esperar. Ela disse que entendia e tirou a mão dele. Mas no momento seguinte, ela disse que não estava esperando e o atacou. Ela o jogou na cama e segurou suas mãos enquanto estava em cima dele. Sua expressão mudou completamente. O rapaz não entendia quando ela havia ficado tão forte. Ela sentia pena dele porque, no início, pretendia continuar fingindo ser uma garota fofa e boba. O rapaz perguntaria do que ela estava falando, e ela sussurraria friamente no ouvido dele que ele era um tolo, que havia sido enganado. Na verdade, os bandidos estavam tentando roubar um baú de ouro que ela havia apontado para eles, mas ela conseguiu tirá-lo mais rápido enquanto eles lutavam contra o monstro e aquele suposto paciente era apenas mais um lixo que ela havia usado antes dele. O rapaz se lembrava de cada momento que passou com ela, de todas as coisas boas que ela fez, e aquela imagem simplesmente desmoronou tudo o que havia acontecido antes, quando ela estava apenas buscando um novo brinquedo. Mas olhando para ele agora, ela se sentiu culpada. No momento seguinte, o rapaz começou a brilhar com uma luz amarela e seu rosto estava furioso, amaldiçoando-a. No entanto, ela soprou poeira rosa em seu rosto. Isso imediatamente o acalmou. Seu corpo relaxou e suas pálpebras rolaram sobre seus olhos. A garota prometeu a ele que sua irmã cuidaria do seu belo rapaz, e seu braço se enrolou ao redor dela. No momento seguinte, passos altos soaram do lado de fora da porta, e o mestre chegou com sua espada pronta. O casal olhou surpreso para a convidada, e no momento seguinte, Theo agarrou a perna da mestra como um cachorro e se alegrava com sua chegada. Ele agradeceu por tê-lo salvado daquele monstro, mas Tia não estava confusa. Lágrimas escorriam dos olhos dela e ela as enxugava inocentemente. Ela disse, com voz chorosa, que o rapaz a havia enganado, a drogado com algo e a forçado a ir com ele. Sua mandíbula caiu com essa afirmação e ele começou a acusá-la em resposta, mas a garota correu até a mestra e o Senhor de Deus ficou surpreso com essa declaração e começou a acusá-la, mas a garota correu até o Senhor e agarrou sua espada, colocando-a em sua garganta, dizendo que não era mais virgem e que iria servir a mestra após sua morte, mas a mulher de cabelos escuros estendeu a mão e derrubou a arma das mãos da garota com um choque de eletricidade de seu dedo. Tian caiu no chão soluçando e a mestra sentou ao lado dela para acalmá-la. A garota de cabelos lilazes perguntou por que ela havia salvado e não a deixado morrer. Ela enxugou as lágrimas da garota e disse que não era culpa dela e que buscaria justiça para ela. Tia não podia acreditar no que via. Ela era tão bonita em sua mentira. A mestra perguntou ao garoto se ele tinha algo a dizer e no momento seguinte as garotas o arrastaram pelos braços. Ele implorou a sua irmã mais velha que o ouvisse, mas foi jogado na masmorra e percebeu que não podia impedir Theo de cometer essa decepção. Quando ele apareceu diante dele, o mestre acreditou que ele havia percebido a aura maligna que ela irradiava o tempo todo. No momento seguinte, o garoto exclamou em surpresa, perguntando se o mestre sabia de tudo de uma vez, porque ele não havia avisado sua aluna, mas este último apenas respondeu que não havia sido perguntado, e o garoto novamente sentiu como se estivesse sendo zombado. O mentor disse que o caminho dele estaria cheio de dificuldades e que ele não poderia
estar sempre lá para protegê-lo. Agora, o garoto estava pensando que não podia desistir e precisava pensar em algo. Aos olhos da mestra, ele havia cometido um terrível crime, então ela teve que jogá-lo aqui, ainda que por pouco tempo. No momento seguinte, seus pensamentos profundos foram interrompidos por uma voz feminina. Theo estava perguntando como ele estava, e com um rosto altivo, ela disse que queria verificar como ele estava. Ele olhou para ela, e um plano pareceu piscar em seus olhos. Ela continuou dizendo que, se ele tivesse ouvido a ela, não estaria nessa situação. Ela abraçou a mão dele contra o peito e prometeu tirá-lo dali se ele admitisse seu erro. O garoto imediatamente puxou a mão de volta e disse que era muito gentil da parte dela, mas ele não precisava disso. Ela o perguntou, surpresa, quando ele havia parado de ter medo da morte. Ele levantou o dedo e pediu para contar a ele um pequeno segredo. Sussurrou isso no ouvido da garota, e seu rosto refletiu surpresa. A garota decidiu perguntar em voz alta se a mestra realmente estava apaixonada por ele, ao que ele respondeu afirmativamente. No momento seguinte, Tia não conseguia parar de rir. Cansada, ela enxugou uma lágrima e pediu a ele para não fazê-la rir, porque a coisa que sua mestra mais odiava neste mundo eram homens. Mas o garoto disse que sempre há exceções e perguntou se ela se lembrava dos 4 ladrões. Ele contou sobre o beijo apaixonado com a mestra na sala trancada, onde estavam fugindo dos bandidos. Na época, ele pensava que ela mataria o cara depois disso, mas, para sua surpresa, ela largou a espada e disse que ele podia ficar neste culto. Agora Theon tinha que entender que ela sabia sobre a invasão dos 4 e não sabia como seu mentor havia lidado com ele. Mas, nesse caso, por que a mestra o tratava tão friamente e o jogava aqui? A que o garoto respondeu que ninguém mais deveria saber sobre o relacionamento deles e definitivamente não deveria ser mostrado em público. Pressionando-a contra a parede, ele disse que sua irmã mais velha revelaria essa decepção de uma forma ou de outra, e, se ela já terminou, desejava a ela um bom dia e saiu dali. Na mente de Tian, isso ainda parecia mais verdadeiro. De repente, o garoto disse que daria a ela mais uma chance, por antigas memórias. Inclinando-se sobre ela, pediu a ela que rezasse por ele. Lágrimas surgiram nos olhos dela. Ela deveria ser aquela a ameaçá-lo, não o contrário. A garota o empurrou e correu para fora da cela. O garoto a seguiu orgulhosamente, e seus homens perguntaram o que ele estava planejando. Na opinião da garota de cabelos escuros, ela ainda não acreditava nele. Ele ouviu passos vindos do corredor novamente, imaginando se ela havia retornado, mas não era ela. Tian caminhou pelo pátio do culto, onde todos estavam falando de forma estranha. Quando ela chegou às câmaras da mestra, foi recusada a entrada, dizendo que a mestra não estava recebendo ninguém hoje. Mas através da fresta na porta, ela podia ver que definitivamente havia alguém lá. Agora, a garota estava pensando que todos haviam se tornado de alguma forma estranhos e que as palavras do garoto eram parecidas com a verdade. No momento seguinte, alguém cobriu sua boca por trás. Era Theon, vestido com um manto negro, segurando a mão dela e dizendo para ficar quieta. Ela ficou surpresa em vê-lo, mas ele imediatamente a puxou com ele. Eles ficaram perto das câmaras da senhora, que estavam cercadas por uma barreira. A pedra na mão do garoto abriu um caminho nela. Eles entraram, e a garota perguntou o que ele estava fazendo ali. Quando abriram a cortina, viram uma garota de cabelos escuros dormindo. Theon de repente pegou as mãos de Tian e disse que precisavam salvar a mestra. Ela se afastou dele e perguntou o que ele já tinha feito com ela. Ele assegurou que não tinha feito nada, e ela o repreendeu, dizendo que deveria treinar. Mas, em seguida, ela desmaiou. A garota de cabelos lilás se inclinou sobre a mestra e tentou sentir o pulso em seu braço, mas estava muito fraco. O garoto gritou que ela estava louca. A mestra ainda estava viva e perto deles, mas Theon agarrou o rosto do garoto e disse que a tinha suportado por uma eternidade para realizar seu plano. Conforme ela se aproximava mais do garoto, ela disse que faria tudo bem na frente dela por prazer. Mas no momento seguinte, a sombra de alguém apareceu atrás da cortina, e quando ela virou, Lilac percebeu que era a mestra. A mulher de cabelos escuros estava de pé com a espada pronta e expressou sua decepção com Theon com um leve movimento de espada, libertando o garoto de suas amarras. No mesmo dia em que Theon visitou, a mestra também foi vê-lo. Ela já suspeitava de sua subordinada, mas não tinha provas. Então Theon elaborou um plano e, juntos, o colocaram em prática, encenando sua atuação. E assim terminou. Tian tinha a mão envolta em um brilho verde e estava prestes a matar o garoto por isso, mas no momento seguinte ela congelou. A anciã estava sentada na posição de lótus quando a garota de cabelo amarrado apareceu, gritando que estava em apuros. Ela relatou tudo o que aconteceu, inclusive que sua irmã mais velha estava morta.
A anciã ficou sobrecarregada de raiva. O jogo que estavam jogando havia tanto tempo foi ameaçado pelas ações de um garoto desconhecido. A garota de cabelo amarrado sacou sua espada e prometeu vingar sua irmã mais velha, mas a anciã a deteve. Nesse momento, Theo estava deitado na cama e espirrando constantemente. Tinha a sensação de que alguém estava se lembrando dele. Agora, a garota de cabelo amarrado veio até Theo e disse que a mestra tinha um assunto urgente para discutir com ele. Seguindo a garota, uma mulher desconhecida apareceu ao lado dele. Ela tinha olhos verdes brilhantes, o cabelo estava preso em um pequeno coque com um grampo de cabelo e uma única mecha de cabelo caía sobre sua testa. A garota de cabelo amarrado também parecia surpresa e a apresentou ao garoto como uma anciã do culto. Surpreendido com sua aparição, o garoto percebeu que ela era uma inimiga de sua mestra e, pior, tinha vindo até ele por conta própria. Ela disse que queria esclarecer alguns mal-entendidos que ouviu falar sobre o garoto. O garoto perguntou diretamente o que ela queria. Ela bateu palmas, e no momento seguinte, um dos escravos se aproximou com uma bandeja contendo uma garrafa com uma aura rosa. Ela disse que era energia Chi concentrada e que poderia ser muito útil para seu cultivo. Theo respondeu que seus esforços não seriam recompensados de qualquer maneira, então eles poderiam guardá-lo. Essa resposta pareceu irritar até mesmo a criada. A mulher com a mecha de jade sorriu e disse que ele merecia isso por afugentar os quatro. A criada, nesse momento, com um olhar sedutor, disse que o admiravam há muito tempo e queriam servi-lo. A anciã acrescentou que também queria fazer amizade com ele, percebendo que ela queria que ele mudasse de lado. O garoto brincou dizendo que era apenas um trabalhador comum e não se atreveria a aumentar seu status. Percebendo o jogo dele, a mulher disse que ele podia ir, mas que pensasse cuidadosamente sobre a oferta dela. Observando o garoto sair, a garota de cabelo amarrado segurou sua espada novamente e pediu à mestra que deixasse esse tolo em paz, pois ela poderia lidar com isso. Mas a anciã tinha um plano, e ela não deveria se preocupar. Ele viria implorar a ela. O garoto estava voltando pelo pátio, pensando que tinha sido liberado muito facilmente e que algo estava errado. No momento seguinte, uma das criadas tropeçou e caiu sobre seu ombro, pedindo desculpas e correndo para longe. Ela parecia estranha para ele. Ele ficou aliviado por estar de volta em seu quarto e estava incrivelmente sedento. O mentor notou que alguém tinha estado recentemente no quarto e estava prestes a repreendê-lo, mas o garoto já tinha inclinado o copo. Nesse momento, a anciã estava batendo um grande tambor com 2 ossos, com uma expressão satisfeita. A aranha tinha posto seus ovos em algum lugar dentro do corpo do novo hospedeiro e começou a mordê-lo. O garoto deixou cair o copo, quebrando, Theo estava caído no chão inconsciente, e seu mentor o estava assustando com sua energia. Nesse momento, uma marca de aranha cor-de-rosa escura apareceu no corpo do garoto. Era a marca da aranha do ganso sanguinário, que colocava seus ovos no corpo da vítima e se alimentava de sangue e carne, causando a morte da vítima. A única maneira de se livrar disso era encontrar outra aranha para que o velho estava fazendo ali. Saindo de seu personagem, ele mostrou a ele uma aranha que literalmente acabará de sair dele. O garoto olhou para ele, pois nunca tinha visto uma antes. O mentor se perguntou se esse inseto seria um ótimo remédio. Ao ouvir isso, a aranha imediatamente tomou a forma de um ovo, que é como as aranhas dessa espécie se comportam quando encontram perigo. Ele jogou o ovo em um recipiente profundo. O mestre perguntou ao garoto o que ele faria, porque era óbvio que a anciã o estava observando e que era obra dela, a anciã que definitivamente não o deixaria em paz. O velho mestre não estava mentindo. Assim, o garoto foi até ela. Ela estava sentada em seu trono e ficou satisfeita com sua visita, o que significava que ele tinha pensado bem nisso. O garoto notou entre suas acompanhantes a mesma garota que tinha esbarrado nele no pátio. Agora ela estava visivelmente tremendo e olhando para longe. Ele disse com um sorriso que parecia não ter escolha. A mulher respondeu que ele não deveria ter medo, ela não iria prejudicá-lo e queria se tornar amiga dele. O garoto perguntou diretamente o que ela queria com ele. Ela aplaudiu e ordenou às criadas que saíssem. A mulher disse que queria conhecê-lo muito melhor. O garoto ficou chocado com essa declaração. Ela sorriu e disse que não precisava de nada extraordinário, e ele não deveria ter recusado. Ele disse que ela queria usá-lo como isca para tomar o lugar da mestra. A mulher disse que ele a tinha mal entendido. Ela estava fazendo tudo isso pelo bem de todo o culto Mist. Ela contou como muitos anos atrás este lugar não era uma área proibida. Um grande número de homens e mulheres viviam aqui, e este lugar era próspero. Um deles era escolhido para ser discípulo da mestra. O garoto de olhos dourados era um dos melhores, e ele e seu mentor tinham um forte vínculo. Mas um dia, inesperadamente para todos, o escolhido aproveitou a confiança de todos. Ele roubou quase todos os tesouros do culto. Em sua raiva, a mestra expulsou todos os homens e meninos, que saíram em lágrimas. Desde então, foi proibido que os homens ingressassem no culto Mist e pusessem os pés em suas terras. Mas devido a isso,
O culto perdeu muitos talentos, e com muitos inimigos externos, começou a entrar em colapso gradualmente. O garoto se perguntou se seu verdadeiro objetivo era usá-lo para quebrar o ciclo vicioso e trazer de volta as pessoas talentosas, e assim restaurar o poder anterior do culto. A mulher disse que, como anciã, não podia simplesmente ficar de braços cruzados e assistir tudo desmoronar. Não importava qual caminho seguir para o objetivo, mesmo que encontrasse condenação pública, ela tinha que seguir em frente. O garoto pensou em quão desesperada essa mulher era. Ele teria ficado fascinado por ela se não soubesse que ela havia tentado matá-lo pouco antes. Ele ficou lá balançando a cabeça a cada palavra que ela dizia, imaginando o que a velha poderia inventar a seguir. Quando ela terminou, ela perguntou a ele se ele a ajudaria. O garoto estava com medo de que a mestra agora o odiasse, mas a mulher disse que as pessoas seriam designadas para ajudá-lo. Tudo o que a anciã disse deveria permanecer nesta sala. O garoto saiu dela e foi para seu quarto. Uma garota vestida de verde com um laço dourado no cabelo estava sentada embaixo de uma árvore, sendo interrogada por duas irmãs mais velhas, perguntando se ela tinha roubado alguma coisa. Ela respondeu que não tinha nada. Um garoto que passava a reconheceu como a que tinha montado a cavalo e o salvado. Era ela quem o trouxera para o culto Mist e não o deixará o tempo todo, cuidando dele. A irmã mais velha gritou com ela, e o próximo momento uma pequena criatura pulou de trás dela e gritou Dandan, parecendo ser tudo o que sabia dizer. A garota sussurrou para ela porque ela tinha saído para se esconder novamente. A irmã mais velha ele pediu que ela devolvesse o que tinha pegado e pedisse desculpas. Seu corpo estava envolto em energia rosa, uma aura de energia tripla. Ela gritou que ele era apenas um trabalhador braçal e que ensinaria a ele uma lição. Em resposta, o garoto riu de suas palavras e também ativou sua aura de energia. Ele a ensinou que usar tal palavra em conjunto com a profissão de alguém era falta de educação. A outra irmã mais velha sussurrou para a mulher irritada que era melhor não mexer com ele, porque isso não acabaria bem. No momento seguinte, sua aura desapareceu. Ela se aproximou da garota e lhe deu 2 balões rosa e pediu desculpas. Assim que as duas irmãs mais velhas saíram, a garota respirou aliviada, e ela e Dandan agradeceram ao Salvador. O garoto se aproximou dela e disse que ele deveria agradecer a ela, porque se ela não tivesse cuidado dele, ele estaria morto. Ele ainda não sabia o nome dela, então ele a perguntou de forma desajeitada. A garota disse que ele poderia chamá-la de Luli. O garoto comentou sobre a beleza de seu nome, que era semelhante à cor do gelo em tons de jade. Ele também acrescentou que ela poderia chamá-lo de Tianshin. Dandan pulou dos braços da garota e se jogou em Teu em um acesso de amor. Ele começou a beijá-lo no rosto, e o garoto perguntou o que era essa criaturinha. Outrora, Leoli estava sentada na margem de um lago na posição de lótus. O sol brilhava no céu, e o tempo estava lindo. No momento seguinte, algo pulou para fora do lago e caiu imóvel ao lado dela. A criatura esférica estava inconsciente, então a garota a tratou com pílulas. Parecia estar gravemente ferida, então ela fez o que lhe veio à mente primeiro. O garoto estava admirando-a em troca. Enquanto isso, o mentor lembrou ao garoto que ele não se recuperaria tão cedo, o que ele tinha esquecido quando se envolveu na briga. Dandan ouviu o som de sua voz de pássaro voando contra o sol poente. A garota se lembrou que precisava se apressar e disse que iria primeiro. Quando ela chegou às câmaras da mestra, estava com medo de que ela ficasse zangada com ela por estar atrasada. Assim que entrou, uma carga elétrica voou em sua direção, mas a garota não se desconcertou. Imediatamente, ela aplicou um selo de proteção. Uma barreira verde com grama e flores mágicas apareceu ao seu redor. No momento seguinte, ela contra-atacou, e a energia verde e a carga elétrica se destruíram mutuamente. As folhas das árvores começaram a cair no chão, e a mestra apareceu na frente dela com os braços cruzados. Ela perguntou à garota se ela tinha estado praticando nos últimos dias, porque parecia que sim. A garota já tinha alcançado o 9º nível da aura espiritual. Ela agradeceu a sua mestra pela lição e, por sua vez, perguntou se a aluna tinha usado todas as pílulas. Luli respondeu confusa que sim, mas a mestra disse que toda vez que ela tentava trapacear, ela ficava vermelha e apertava os dedos. Ela sabia que a maioria delas tinha sido tomada por suas irmãs mais velhas. A garota agarrou a cabeça e exclamou que não era culpa delas, porque elas tinha dado. O mentor percebeu que o nível da garota era mais alto do que o de suas irmãs. Ela poderia ter revidado, mas Luli respondeu que elas eram sua família, e ela não queria causar sofrimento a elas. O mentor também disse essa palavra e lembrou de sua infância quando seus pais seguravam sua mão. Essa lembrança fez apertar sua mão. A garota perguntou o que ela disse de errado, mas não foi ela, foram as memórias desagradáveis do mentor. Era uma manhã bonita. Os pássaros estavam cantando no telhado da casa. O garoto estava apenas se servindo de uma xícara de chá, franzindo o senho pensando que ele e sua mestra não se viram ultimamente, como se ela estivesse deliberadamente o evitando. No momento seguinte,
O garoto jogou a xícara de chá fora quando algo atingiu sua mesa, e ele mal pulou para o lado. Alguém estava do lado de fora, e o garoto correu atrás do atacante. Uma pessoa com uma máscara no rosto e vestida de preto estava correndo à frente. Parecia que apareceu e perguntou o que os dois estavam fazendo. O garoto achou que isso provavelmente era apenas mais um dos truques dela. A de olhos verdes ordenou a seus servos que capturassem os intrusos e eles avançaram, mas receberam ordens para parar. A dama entrou em sua espada gigante e assegurou-lhes que essa situação era apenas um teste. Nesse momento, o garoto estava sendo testado e parecia muito preocupado com a seita. A mulher de olhos verdes disse que mesmo assim, deixar o homem dentro estava quebrando suas regras. Ela estava envolta em energia azul e sacou sua espada, dizendo que eles apenas se livrariam da raiz do mal nele. O garoto ficou assustado, escondendo-se atrás de suas mãos e exigindo que a mulher não se aproximasse. O garoto pensou que ela tinha prometido não prejudicá-lo anteriormente, mas ela enfatizou a importância dessa situação e pediu que ele cooperasse pacientemente. Conforme ela se aproximava, ele só gritava cada vez mais pedindo para ela parar. Em sua mente, ele queria que ela cooperasse com sua bunda, mas ele não conseguia resistir a isso agora. Theon disse que não queria mais constranger sua mestra com sua presença, mas eles tinham que resolver essa questão agora. Ativando seu campo de energia, ele continuou. Parecia que a barreira estava de alguma forma danificada por causa dele, mas ele não ia deixar a seita tão facilmente depois de causar esse dano. A anciã perguntou se o garoto estava pronto para lutar por sua vida. Ele era apenas um de primeiro nível, mas de alguma forma muito orgulhoso de si mesmo. Tian continuou a brincar, dizendo que seu coração pertencia à seita e como era triste que terminasse dessa maneira. Em algum lugar atrás dele, as duas irmãs cochicharam. Uma delas ouviu dizer que ele era o que tinha salvado a mestra e afugentado os quatro, e a outra ouviu dizer que ele também tinha lidado com uma serpente Theon. Ouvindo isso, Theon orgulhosamente acreditou que sua atuação tinha sido bem-sucedida e que a velha agora se retiraria. No entanto, no momento seguinte, ela avançou com sua espada, determinada a cumprir seu desejo de morte. O garoto ficou surpreso, ele não esperava a gravidade da situação. No momento seguinte, o golpe da anciã foi bloqueado pela barreira da mestra, que ficou em pé diretamente na frente do garoto e estendeu a mão para conter o golpe. A de cabelos escuros disse que ações e recompensas deveriam ser proporcionais. Ele já estava desempenhando as funções de um trabalhador braçal antes de chegar aqui, mas o garoto tinha o poder de ajudar a proteger a seita, então ele permaneceria como aprendiz. A garota jogou um talismã nas mãos do garoto, o que agora confirmaria seu status. No entanto, a anciã disse que ainda não sabiam nada sobre seu passado e antecedentes, e não poderiam confiar completamente nele no futuro. A de cabelos escuros respondeu que, ao aceitá-lo nesta seita, a seita resolveria problemas juntos, se necessário. Enquanto ela se afastava, a mulher de cabelos verdes disse que parecia que a mestra tinha falado, e assim seria. Ela sorriu de forma sinistra. Theon se curvou e agradeceu a sua salvadora, mas a garota não queria ouvir nada e simplesmente se virou. O garoto não entendeu nada, porque ela tinha acabado de salvar sua vida e agora o estava ignorando completamente novamente. No entanto, Leo lhe disse que a anciã esperava que ele deixasse a seita secretamente, mas isso não aconteceu porque o aluno não conseguiu cumprir a tarefa. O garoto pensou que, embora a mestra parecesse fria o tempo todo, ela era realmente tão atenciosa. Enquanto ela se afastava, a mestra perguntou à discípula como ela tinha tempo para conversar e quando ela continuaria o treinamento que haviam iniciado da última vez. A garota correu atrás dela, e apenas Danden acenou para o garoto. Tia, olhando as garotas mentalmente, assegurou a sua mestra que a mais velha não tinha com o que se preocupar, ele não deixaria a velha ganhar tão facilmente. À medida que a noite caía, o pequeno servo caminhava por um claro e encontrou um monte de frutas que alguém tinha cuidadosamente colocado nas folhas. Conforme ele começou a comê-las, uma figura sinistra com uma faca pronta apareceu atrás dele. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like e comentem abaixo o que vocês acharam. Além disso, se inscrevam no canal, ativem o sino, para mais obras insanas. Até o próximo vídeo!